É no teu nome santo, Senhor, que estamos nesta madrugada, porque cremos na tua palavra, que diz que os que me buscam pelas madrugadas me acharão. Então, muito obrigado, Senhor, por a porta da graça ainda permanecer aberta a cada um de nós, e nós sermos despertados pelo teu Santo Espírito para estar agora, Senhor, te buscando, Senhor, te agradecendo, te louvando e bendizendo o teu santo nome, Pai. Senhor, ajude a cada um de nós aqui, Senhor. Teu Santo Espírito vem impressionar cada coração para que as mensagens possam fazer efeito em nossa vida, Senhor. Seja com a pessoa escolhida, que essa pessoa possa transmitir, Senhor, tua mensagem, enchida do teu Santo Espírito, para que só assim possamos ser impressionados com esta mensagem, possamos nosso coração estar fértil para recebê-la, Pai. Abençoa todo o teu povo, todos que aqui estão nesta sala de reunião, quantos e que não estão, mas que o Senhor esteja abençoando, esteja olhando a necessidade de cada um, Senhor, que cada um seja impressionado pelo teu Santo Espírito para que esteja mais presente nestas horas sagradas, Pai. Fica com todos nós, nos dê a tua direção e proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Soberano Deus, soberano Deus, Pai amado, Pai querido, dando continuação à oração da tua serva, neste momento, ó Pai, queremos dizer a Ti que somos eternamente gratos ao Senhor, por mais um dia de vida, Senhor Deus, por mais um despertar, pelo fôlego da vida, pelo ar que respiramos. Meu Deus, muitíssimo obrigado pela Tua graça que renova a cada dia. Meu Deus, pelo Teu perdão, Senhor Deus. Obrigada por tudo, Pai. Meu Deus, neste momento, eu venho colocar o Senhor diante do Senhor, Pai. A lista de libertação, Senhor Deus, que estão muitos, ó Pai. Esse Senhor Deus que por misericórdia, Senhor, Teu Santo Espírito, Pai, venha visitar o coração de cada pessoa, Senhor Deus, que está nesta lista, Pai. E também dos que não estão, Senhor. E o Senhor tenha misericórdia, Pai. O Senhor venha alcançá-los, Senhor Deus. Venha trabalhar. Venha abrir os olhos deles, Senhor Deus. Que as escamas venham cair dos olhos, Pai. E que eles possam enxergar, Senhor Deus, a verdade. Enxergar que já estamos no tempo do fim. O Senhor já está próximo de voltar, Senhor, para nos buscar. Que eles também possam, Senhor Deus, estar incluídos também, Senhor. Tem misericórdia. O Senhor possa alcançar cada um, Senhor Deus, dos nossos familiares, Senhor. Deus querido, Deus amado. É o que te peço e te agradeço em nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Amantíssimo e eterno, bondoso Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer pelas bênçãos recebidas das tuas mãos, por amanhecer mais um dia com vida, por estarmos neste momento meditando na tua palavra e buscando a ti, Senhor, pois a tua palavra nos diz que aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Senhor nosso Deus, sabemos que estamos vivendo num tempo difícil, o mais difícil da história, pelo qual a tua igreja está passando agora neste momento, somente por estarmos num tempo de sacudidura, Senhor. Sabemos que esta separação há de acontecer, e é muito difícil, Senhor. Portanto, nós não temos quase nada a fazer, senão somente suplicar a Ti, pelas Tuas bênçãos, pela Tua misericórdia. Portanto, agora, ó Deus, queira reavivar a Tua igreja, preparando-nos para receber a chuva serôdia. Queira, Senhor, abençoar cada um dos que de madrugada estão buscando em prol desses objetivos. Principalmente, Senhor, do reavivamento da igreja, pois mais do que nunca nós estamos precisando, Senhor, agora destas bênçãos. A frieza espiritual que toma conta da tua igreja, Senhor, é muito grande. E às vezes nós não sabemos o que fazer com tantos problemas que está acontecendo, Senhor, principalmente agora nesses dias. Portanto, neste momento nós suplicamos a Ti, Senhor, e ouça-nos, inclina os Teus ouvidos para ouvir as orações dos Teus servos que oram sempre em prol desses objetivos. Abençoa esta programação, os irmãos que estão na dianteira, que possa, Senhor, fazer as coisas conforme a Tua vontade. Toma-nos para Ti, Senhor.
É o que te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Ai, Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, bom dia a todos que estão chegando agora. Eu peço que desliguem os seus microfones. E quero agradecer a todos os irmãos que oraram por mim. Ontem eu passei mal, mas graças a Deus, Deus me curou. Tenho certeza que foi pelas intercessões dos irmãos, principalmente. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo de oração, capítulo 3 do livro Eventos Finais, é a série que nós estamos estudando. O tema é Quando sucederão estas coisas? E a nossa mensageira de hoje é a irmã Joquebede. E com ela a palavra. Irmã Joquebede, bom dia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, né? Amém. Amém. Eu já iniciei Bom hoje dia. essa madrugada em lágrimas, porque os hinos que os irmãos tocaram foi impressionante, né? Primeiro, tem alguém orando por mim. Eu tenho uma mãe que todos os dias ela intercede pelos filhos, sem um dia que ela não faça isso. E um pai que já não existe mais, mas que fazia a mesma coisa. Então, se já teve alguém orando por mim, mas eu ainda tenho certeza que tem alguém que ora por mim. E o outro hino foi Preciosa Graça, que é um dos hinos que eu tenho assim uma paixão muito grande, porque é muito belo a letra do hino, é muito belo a música do hino, a harmonia do hino. Então, o Senhor já foi mexendo aqui com as lembranças espirituais. Mateus 24, versículo 2, que diz assim: Jesus, porém, disse, não vedes tudo isso? Na verdade, vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O título da mensagem de hoje é Quando sucederão essas coisas? Né? De antemão, para que eu não esqueça, eu quero agradecer aos irmãos, né? Porque eu coloquei um dia aí o nome de um rapaz por nome de Rafael, em um dos cultos da madrugada, que o pai dele pediu oração na igreja, que ele ia fazer uma prova muito difícil, e o professor já tinha dificultado mais ainda, mas este jovem passou com mérito, passou com 10. Está terminando a graduação dele em veterinária. Então, quero agradecer aqui. Vieram me contar na igreja sábado e disse: eu coloquei você no grupo de oração e nós oramos por você. Quando a gente ora pela lista, né, que está sendo colocada na igreja. Então, assim, o Senhor honra, né? Mesmo se a gente saber quem é quem, mas o Senhor está honrando. Então, vamos lá, irmão. Jesus aqui falou para uma grande multidão, um grande número de pessoas. Mas os discípulos, como muitas vezes eles estavam com Jesus ali, principalmente quando Jesus falava por meio de parábola, e aí depois, quando eles estavam só eles diziam: o que o Senhor quis dizer com isso? Porque os discípulos também não entendiam, né? E está escrito que Jesus falou por meio de parábola justamente para que nem todos compreendessem o que ele estava dizendo. E quem realmente queria saber, depois, os mais íntimos dele o procuravam e perguntavam. E Jesus aqui falou para um grande número de pessoas, porém, quando estava só no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram, o que quer dizer isso? Né? E aí ele foi e disse que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubado. Aqui a irmã White, ela diz que Jesus não falou exatamente, ele misturou os assuntos do início, do momento que ele estava vivendo com o fim da história, porque se ele dissesse exatamente como isso ia acontecer, os discípulos não suportariam, né? E eu não sei se os irmãos lembram que uma vez ele estava com os 70 discípulos ao redor dele, e quando ele começou a falar, aí alguns deles disseram: duro és o teu discurso. E começaram a sair, e aí ele olhou para os 12 e disse: quereis me deixar também? Ele disse: para onde iremos nós? Mas Jesus poupava esses discípulos. Jesus não dizia tudo, assim, ele dizia tudo, mas não de uma forma... Jesus.
Meu microfone estava fechado, não sei como fechou, mas fechou, né? Então, como eu estava falando, aqui, voltando aqui, se estava fechado, não sei como foi que ele fechou. Jesus, em Mateus 24:2, Jesus, porém, disse que não vedes tudo isso. Na verdade, vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus aqui falou para um grande número de pessoas. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, aí eles perguntaram, né? Quem perguntou foi Pedro, João, Tiago e André. Foram então com ele e disse-nos, quando serão estas coisas? E que se não haverá da tua vinda no fundo do mundo? Porque Jesus, no capítulo anterior, estava se falando, Jesus falava dos sinais da volta de Jesus, como era que ia acontecer. Mas aí agora os discípulos ficaram atônitos, sem entender muito bem, e Jesus pegou, misturou os sinais da volta dele com o que ainda iria acontecer com ele, e não ficou muito claro para os discípulos, porque eles não iriam suportar se Jesus tivesse dito exatamente como iria acontecer. Jesus poupava, né, o entendimento dos seus discípulos, e até porque eles não sofressem, para que não sofressem antecipadamente. E muitas vezes Jesus falou de forma clara, como os 70 discípulos, aqueles 70 que estavam seguindo a ele, e ele começou a falar, e eles disseram, duro és o teu discurso. E aí começaram a sair, e Jesus agora foi e disse, olhou para os outros que ficaram, e disse, quereis me deixar também? E aí eles disseram, para onde iremos nós? Eu creio, irmãos, que nós que estamos aqui nessa madrugada, sabemos que o caminho que nós temos que passar vai ser um caminho difícil. Mas para onde iremos nós, né? Nós já sabemos a história toda, já sabemos como o filme termina, já sabemos que vai ser um fim trágico. Então, para onde iremos nós, né? Então, aqui nos diz o seguinte, Jesus não respondeu aos discípulos, falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia da sua vinda. Misturou tudo, os dois acontecimentos que haveriam de acontecer justamente para poupar os discípulos. O tempo da volta de Cristo não é conhecido. Muitos que se têm chamado adventista têm marcado tempo repetidamente, marcaram uma data para a vinda de Cristo, e nós sabemos que ela fracassou, né? Essa data não foi dada aos mortais, e nem a Jesus, nem aos anjos. É o que está escrito em o tempo exato da vinda do nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram não hão de saber do dia dessa salvação. Não sabe nem dia e nem hora, porém daquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24:36. E por que não é deixado para a gente, né, ficarmos sabendo dessa data, desse dia? E por que não deixou? O povo não faria bom uso do tempo, não estaria de pé e não receberia a chuva serôdia. Não devemos viver ansiosos, deveríamos nos preparar no estudo da Bíblia, buscando em Deus seu espírito e transformação. Haveria uma necessidade do esvaziamento do nosso eu. Mas se nós soubéssemos data e hora da volta de Jesus, será se nós iríamos realmente nos preparar para isso? Nós vimos agora que semana passada, né, um pastor muito querido dos irmãos que o conhecia, de quem não conhecia, querido também, porque é nosso irmão, ele foi chamado num momento inesperado, de forma brutal, e eu fiquei a pensar que numa situação daquela não tem momento nenhum que a gente possa dizer, perdoa os meus pecados. Então, por isso que nós não sabemos o dia e nem a hora da volta de Jesus, e nós temos que estar nos esvaziando do eu. A palavra do Senhor diz que Jesus humilhou-se e humilhou-se até a morte de cruz. Ninguém humilhou Jesus. Às vezes a gente diz, fulano está me humilhando, e alguém pode realmente tentar nos humilhar. Mas quando alguém nos tenta humilhar e nós não aceitamos, é porque aí exacerba o nosso orgulho. Jesus fez diferente, ele esvaziou-se de um eu
que ele sabia que tinha vindo para aquilo. Então, ele diz assim: Jesus humilhou-se e humilhou-se até a morte de cruz. Em outras palavras, Jesus aceitou e aceitou a morte de cruz, porque ele já sabia que foi para isso que ele veio. Então, nós também aqui, nesta igreja, precisamos saber qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. Isso deve ser um questionar da gente com Deus. Senhor, para que foi que eu fui chamada? Para que eu estou aqui? Para que nós possamos saber qual é o nosso destino, qual é a nossa missão, e assim vai haver o esvaziamento do nosso eu também. Porque, de repente, a gente quer uma missão e o Senhor quer dar outra missão para a gente. De repente, a gente quer um propósito e nós temos o outro propósito. Então, Jesus, ele veio para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Então, dessa forma, ele se esvaziou e se entregou e cumpriu sua missão e propósito. Nem dizer quando vem, nem dizer quando não vem. Quando marca as datas, se sofre decepções. Falsos mestres, Fundamentos da Educação Cristã, página 335. Não é o nosso papel dizer nem quando Jesus vem, nem quando Jesus não vem. Nem Jesus só deixou sinais. Olha, quando virdes todas essas coisas, levantai vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ele só deixou sinal, ele não deixou data. Se fosse importante para nós a data, ele teria deixado. Meu Senhor está demorando muito. Isso conduz a uma temerária negligência. Quando a gente diz, eu já ouvi pessoas falar, e acredito que os irmãos também, até pessoas da igreja, desde que eu me entendo por gente que eu ouço dizer que Jesus vai voltar, e Jesus não voltou ainda. Isso nos conduz a uma negligência. É algo que devemos ter temor por isso, porque a questão não está na volta exatamente de Jesus, mas quando vai passar o meu nome em revista e eu posso ser chamada a qualquer momento. Nós podemos acordar e não dormir, podemos acordar e não ir até o meio-dia, e nós podemos ser chamados a qualquer momento. E quando nós formos chamados, será que nós vamos poder dizer, Senhor, eu estou aqui? Marcar o tempo ocasiona descrença. Muitos marcaram e falharam. Testemunhos Seletos, página 504. Eu morei um tempo em Juazeiro do Norte, e lá dizia, 2000 chegará, mas não passará. Tinha um senhorzinho lá, que ele andava num carro, numa carroça, vestido como se fosse os discípulos, apóstolo, padre, aquelas roupas longas, com um cajado na mão, e ele dizia, 2000 chegará e não passará. E eu não sei se os irmãos lembram, que quando foi para a virada do século, chegar a 2000, foi aquilo, aí foram atrás de Nostradamus, foi atrás não sei mais de quem, muita gente que falava que esse 2000 chegaria e não passaria, e já passou-se 23 anos. Né? Então, assim, nós precisamos só nos colocar na posição do Senhor Jesus. Por isso que passou repetidamente a data e o mundo está hoje em mais positivo estado de incredulidade do que antes. Porque o marcar data, quando isso não acontece, as pessoas ficam mais incrédulas. Considere com aborrecimento os fracassos dos que marcaram o tempo. Por isso que os homens têm sido assim enganados e dão costas à verdade consubstanciada. Se for uma pessoa que tiver muito assim estudo, ele vai ver que os adventistas marcaram uma data, que foi no ano de 1843, 1844. Os testemunhas de Jeová marcaram datas e muita gente marcou data. Mas nós não temos que basear-nos em data, nós temos que nos basear em sinais. E se nós falarmos dos sinais para as pessoas da volta de Jesus, todas as pessoas irão concordar com a gente. Aqui a irmã White diz assim, entendo que o irmão Danielis tem, por assim dizer, marcado tempo afirmando que o Senhor virá dentro de 5 anos, pois bem espero que não se alache a impressão de que marcaram tempo e que não se faça tais comentários. Eles não produzem nenhum benefício. Não procureis obter um reavivamento com base em algo dessa natureza, mas seja usada a devida cautela em toda palavra proferida. Eu achei isso aqui muito importante para o nosso estudo. A irmã White pede cautela para a mensagem proferida,
para a palavra proferida. Ou seja, quando se vai marcar data, a gente tem que ter cuidado com as palavras que vão ser proferidas. E eu quis me aprofundar aqui um pouquinho mais. Nós precisamos, no momento de preparação, estarmos com cuidado com as nossas palavras proferidas do nosso dia a dia. A palavra do Senhor diz que a má conversação corrompe os bons costumes. Então, não precisamos ficar preocupados com data, mas sim com preparação. E na preparação inclui a nossa língua, a nossa conversa, conversa no sábado, conversa do dia a dia, roda de conversa. Às vezes a gente está numa roda de conversa que não é uma coisa que nossos anjos gostariam de estar a ouvir, e a gente vai ter muitas vezes que nos retirar daquele lugar. Para que pessoas fanáticas não se aproveitem de alguma coisa para produzir um avivamento que entristeça assim o Espírito do Senhor. Não precisamos incitar as paixões das pessoas para provocar agitação em que seja instigado o sentimento e os princípios não assumam o controle. Aqui é outra coisa que a irmã White fala. Os princípios devem assumir o controle de nossas vidas. Quais são os nossos princípios? Nós temos princípios da reforma de saúde, nós temos princípios do vestuário, nós temos o princípio da guarda do sábado, o princípio do casamento. Então, nesse momento, não é a data que importa da volta de Jesus, mas vivenciar os princípios, como ela diz aqui. Nós não podemos abandonar os princípios é que eles têm que assumir o controle, porque se marca a data como aconteceu, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar naquele reavivamento extasiado, que inclusive o Espírito de Profecia fala do falso reavivamento que ainda vai acontecer, né? E a gente percebe em alguns movimentos, quando inicia-se um movimento carismático nas igrejas aí, principalmente na Igreja Católica, isso é um falso reavivamento. E a igreja ela tomou um vulto diferente quando aconteceu isso. E essa profecia estava para acontecer e ela ainda também vai acontecer em um outro movimento. Então, nós não precisamos incitar paixões, aqueles cultos que os irmãos já sabem muito bem, né, como é que acontece por aí nos movimentos religiosos. Acho que temos de estar de sobreaviso que estiver ao seu alcance, a fim de insinuar seus ardis e artimanhas, que seja um poder para causar dano. Qualquer coisa que cause agitação e produza movimentação por motivos errôneos deve ser temido, pois certamente haverá reação. Sempre haverá movimentos falsos e fanáticos, feitos na igreja e por pessoas que pretendem ser dirigidas por Deus. Pessoas que correrão antes de ser enviadas e darão dia e data para o cumprimento da profecia não cumprida. O inimigo se agrada de que assim proceda, pois seus sucessivos fracassos em direção e em sentido falso causam confusão e incredulidade. Cada vez que é marcada uma data, cada vez é causado uma confusão. Aqui nós vemos nenhuma profecia dada além de 1844. A profecia que se encerra com data foi essa profecia. E nós sabemos que até nessa profecia, que existia realmente uma data, houve confusão. No livro, não vou me lembrar o livro agora, pode ser, acho que foi Primeiros Escritos, a irmã White disse que o anjo foi lá e colocou a mão sobre os algarismos e eles se confundiram, que era para ser a saída do santo para o santíssimo, eles entenderam que era a volta da purificação da terra aqui do santuário, eles entenderam que era a terra, e ali foi proposital, e nós sabemos que o grande desapontamento, o grande fracasso, e quando terminou nós vimos quantas pessoas ficaram, né, realmente naquele evento, e isso prova realmente que isso traz uma grande confusão, né? Nós não precisamos, né? Encerra-se aqui a profecia de tempo. Agora nós sabemos que estamos vivendo no tempo do fim. Então, isso para nós basta, é tempo do fim. Quando sucederão essas coisas? Já está acontecendo. Então, nós temos que nos preparar para a volta de Jesus, né? Eu achei esse texto aqui, essa parte aqui, muito também interessante. A irmã White disse que esperava no seu tempo, testemunho para a igreja,
Alguns serão alimento para vermes e outro para ser trasladado. Deixa eu encontrar aqui, irmãos, esse texto, porque eu declarei positivamente na reunião campal. Esses grupos fanáticos estavam fazendo a obra do adversário das almas, achavam-se em trevas. Ele pretendia possuir grande iluminação quanto ao fim do tempo da graça, em outubro de 1844. Declarei em público que o Senhor fora servido de mostrar-me que não haveria mudança nenhuma definido. Mensagem dada por Deus desde 1844. Nossa posição tem sido a de esperar e vigiar, sem proclamações de algum tempo para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos em 1844, o tempo da vinda do nosso Senhor. O povo não terá outra mensagem sobre tempo. Então, se aparecer alguém em algum lugar falando alguma coisa, a gente já sabe que isso não vai mais acontecer. Não pode haver traçado definido do tempo profético. A contagem mais longa foi até o outono de 1844. Foi-me mostrado o grupo de pessoas presente à Assembleia, disse o anjo. Alguns alimentos, esse texto aqui que eu gostaria de ler para os irmãos, está em Testemunho para a Igreja, página 131, 132, que a irmã White diz assim: foi-me mostrado grupo de pessoas presentes à Assembleia, disse o anjo, alguns alimento para os vermes, alguns submetido às 7 últimas pragas, alguns estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem trasladados por ocasião da vinda de Jesus. Isso foi mostrado para a irmã White numa assembleia, ou seja, alguns irão morrer, outros irão ser trasladados vivos, outros não terão salvação e outros terão salvação. O tempo é curto, por isso devemos trabalhar com diligência e redobrar de energia. Nossos filhos talvez nunca ingressem na faculdade. Veja o que a irmã White no período da irmã White, ela achava que aquilo, ela era tão impressionada com as visões do céu que ela achava que aquilo ia acontecer nos dias dela, onde ela dizia, talvez nossos filhos não ingressarão na faculdade. E se nós formos ler a palavra do Senhor, né, que lá nós vimos que Paulo, João, Jeremias, todo mundo falava de uma breve volta de Jesus. Paulo falou muito em Tessalonicenses, olha, nós os vivos seremos, ele não sejais ignorantes a respeito dos que dormem, porque nós os vivos seremos trasladados. Paulo se incluía como vivo para a volta de Jesus. Então, nós precisamos também ter em nós, colocado pelo Espírito de Deus, essa sensação de pressa, de obra, essa sensação de que está terminando, porque senão a gente vai dizer, meu Senhor, tarde virá. E se a gente diz, meu Senhor, tarde virá, a gente cai na condição da negligência, que é uma situação temerária. Nós devemos temer essa questão de nos acomodarmos. Então, nós precisamos ter essa questão da urgência, da vigilância, do que vai acontecer e pregar o Evangelho. A demora, ela é explicada. A longa noite de trevas é probante, mas em misericórdia é dada amanhã, porque se o meu mestre viesse, quantos se achariam desapercebidos? Nós mesmos que estamos aqui nessa madrugada, irmãos, nós vivemos a interceder por nossos filhos, vivemos a interceder por nossos esposos, por nossos irmãos, por nossa família, por nossa igreja, porque Jesus não tem prazer na morte do ímpio. E os filhos de Deus, os cristãos também não têm prazer na morte dessas pessoas. E é por isso que nós estamos aqui em processo de jejum. Um jejuma para um lado, outro jejuma para o outro. Um jejuma um dia, outros 3 dias, outro uma semana. E cada um vai fazendo os seus propósitos com Deus. Porque Deus está colocando dentro de nós essa necessidade da salvação dos nossos filhos, das nossas famílias, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então, que Deus coloque em nós esse sentimento de pressa, como colocou na profetisa do Senhor, como colocou nos seus discípulos, como colocou em Jesus. Jesus foi a pessoa que mais pregou da sua volta.
Foi Jesus quem mais enfatizou todos os acontecimentos. Então, que Deus coloque em nós isso também, para que nós não ficamos simplesmente desapercebidos, né? A demora, ela é explicada, porque se ele já tivesse voltado, nos pegariam desapercebidos e muitos outros também não poderiam entrar conosco nas mansões celestiais. Uma outra coisa que eu achei muito interessante aqui nesse estudo, houvesse os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante, unidos, segundo a providência de Deus, lhe abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo, e no poder do Espírito Santo, proclamando ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços dele. A obra haveria sido concluída. E Cristo não teria vindo antes para receber o seu povo para dar-lhe seu galardão. Teria vindo. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido retardada. E aqui nos falas, por 40 anos de incredulidade, murmuração e rebeldia, excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada de Israel moderna na Canaã celestial. Irmãos, isso aqui é sério. Jesus já era para ter voltado, né? Jesus já era para ter voltado. Há escritos da irmã White que diz que Jesus, quando teve aquela reunião lá em Minneapolis, Jesus era para ter voltado com 2 anos, né? Mas aí Jesus retardou mais uma vez. Não era da vontade do Senhor que nós ainda estivéssemos aqui. E ele diz que lá no antigo Israel houve muita murmuração, muita incredulidade, muita maldade, muita iniquidade, e eles vagaram 40 anos no deserto a mais, e muitos deles se perderam no meio do caminho, podemos assim dizer, do povo de Deus. Então, nós estamos agora também no período de graça, né? É o período de graça e de graça mesmo, porque Jesus já queria ter vindo. E aí, se ela disse que nós estamos vivendo ainda hoje com essas coisas, irmãos, a gente ainda vê na igreja muita murmuração, muito ranço, muita amargura. Eu não sei os irmãos, mas eu confesso aos irmãos que às vezes a gente fica cansado de estar com alguns irmãos, porque é só a reclamar, é só a murmurar, é só a se queixar, são mágoas em seus corações. A palavra do Senhor diz em Hebreus 12:15, que essa palavra de amargura, ela termina contaminando a nós, contaminando os outros, e lá Paulo fala que é uma raiz de amargura, e se é raiz é porque é profundo. Tem marcas profundas nas almas de alguns irmãos nossos e que estão perdendo a bênção de Deus, a alegria de viver na presença do Senhor, porque enquanto a gente estiver preso a qualquer tipo de sentimento que não seja bom, nós não podemos estar pleno na presença do Senhor. E aí, tem contenda, uma coisa insignificante ainda consegue criar uma contenda na casa do Senhor. E nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer na graça e no Espírito. E o que significa amargura? Amargura vem do grego, da palavra pikria, que significa acerbidade, ira, aspereza, descontentamento. Amargura é resultado de frustração não resolvida, causada por ira e inveja. Então, assim, nós temos que resolver essas coisas. A palavra do Senhor diz, olha, não irei-vos, consultai vossas cabeças no travesseiro e sossegai. A vingança me pertence, entrega tudo a mim. E aí nós não continuamos nessa coisa assim que fica, sabe, remoendo nossas vidas. Aí a gente, quando sucederá essas coisas? Cuidado para que você, quando acontecer, você não seja pego de surpresa, passou as plegas, findou o verão, e nós não fomos salvos. E por quê? Porque eu fiquei com ranço, com coisas que é insignificante, contenda, né, discórdia, e a palavra do Senhor diz aqui, ó, do mesmo tempo que foi no antigo Israel, o povo de Deus ainda está preso a essas coisas.
houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que ele era designado, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. Irmãos, outra coisa que eu aprendi aqui, a nossa missão não é batizar, a nossa missão não é trazer para a igreja. Isso é obra do Espírito Santo. A nossa missão é pregar o evangelho. Ide por todo mundo, pregar o evangelho e aí depois batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos pregar todos os dias. Falar de Jesus todo santo dia. Essa é a nossa missão. A colheita é do Senhor, é do Espírito Santo. Por isso que ele diz, olha, uns plantam e outros colhem. Essa é a nossa verdadeira missão aqui na terra. Libertar-nos de nós mesmos. O evangelho quer dizer novidade de vida, libertação. Vamos libertar do nossos ranços, das nossas coisas, e agora, tendo Jesus em nossas vidas, em nossos corações, ele nos dando a alegria de viver, você aonde chegar, você vai ter a oportunidade de falar desse mestre. E as promessas de Deus, elas são condicional, né? Elas são condicional. Por que a promessa de Deus é condicional? Isso está em Jeremias 18, de 7 a 10. Eu deixei aqui até aberto, que a gente pudesse ler. No momento em que falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Eu acho que esse texto é o suficiente para a gente saber que se eu estou no caminho que não está agradando ao Senhor, mas se eu volto para o caminho que agrada ao Senhor, tudo aquilo que ele pensou e intentou, que está escrito que ele faria, ele não vai fazer mais. Então, o apelo da gente nessa madrugada, irmãos, é que voltemos-nos para Deus. Consagremos-nos a Deus. E quando tiver dentro de nós uma coisa que a gente sabe, que nós que estamos aqui, a gente sabe que o que tem dentro da gente não é legal. A gente vai até a Jesus e diga, Senhor, isso aqui não é legal. Isso aqui não é bom. Mas eu também não consigo tirar de dentro de mim. Então, por favor, me dá aquele coração novo que tu prometeu que tu iria me dar. E tira essa coisa ruim que está dentro de mim aqui. Faz isso por mim, por favor. E pelo que Cristo está esperando. Irmãos, eu achei isso aqui belíssimo também. Porque, pelo que Cristo está esperando, Jesus está esperando que nós tenhamos o caráter dele, que nós tenhamos o fruto do Espírito, o fruto do Espírito de Deus em nós, que é o que está escrito em Gálatas 6 em diante, é para a glória do Senhor, não é para a nossa glória. Generosidade, bondade, amor, domínio próprio, não é para a nossa glória, é para nosso benefício. Domínio próprio é para nosso benefício. Domínio da língua, da alimentação, domínio de tudo que nós tivermos é para nosso benefício, mas é para a glória do Senhor, não é para nosso envaidecimento. Então, Jesus quer ver em nós o seu caráter. Qual é o caráter de Jesus? Que nós sejamos mansos e humildes de coração. E aí, diz aqui a irmã White, deixa eu achar aqui, pelo que Cristo reclama, que como eu fiquei sem o livro, irmãos, a irmã Alexandrina me mandou aqui em PDF e eu estou aqui com 2 celulares, o do marido e o outro no PDF aqui, que no livro eu vou marcando e já vou, mas aqui está dando certo. Pelo que Cristo está esperando? Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter e Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá reclamá-los como o seu. Olha que coisa linda. Jesus está apressado, irmãos, em vir nos buscar. Mas ele só pode vir aqui nos reclamar como seu povo, com a autoridade de rei, que é realmente o que ele é, quando nós estivermos com um caráter semelhante a Jesus. Porque o irmão Gabriel, ele disse que quando nós nos ajoelhamos para orar, e aí Satanás está do lado, e dizendo, ele fez isso.
Ele pecou isso. Ele não pode, o Senhor não pode perdoá-lo. Que foi a mesma coisa que fez com Moisés. Quando Moisés estava morto, Satanás foi reclamá-lo como seu, mas ele não sabia da angústia que Moisés passou após ter ferido aquela rocha. E aí Moisés se arrependeu. E aí, quando o anjo veio ressuscitar Moisés, que não pôde, veio o próprio Jesus. E Satanás foi lá e tentou ainda discutir com Jesus, dizendo que Moisés era dele. E o Senhor Jesus disse assim, que o Senhor te repreenda. E ali ele vai e ressuscita a Moisés. Irmãos, a beleza de tudo isso é que Jesus vai vir reclamar como nós somos dele e vai nos levar por direito de criação, direito de redenção, direito de salvação e por direito que ele foi escolhido, porque nós o escolhemos. Agora, se nós já o escolhemos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo dia a gente tem que dizer, Senhor, transforma esse caráter, nos transforma, nos liberta, Pai do céu, nos ajuda. Então, nós precisamos, Senhor, para o Senhor poder vir reclamar-nos como seu, nós precisamos ter uma coisa chamada maturidade espiritual. Em 1 Pedro 3,14 diz assim, nós vamos colher os grãos maduros. E quando é que nós somos cristãos maduros? Quando as coisas que não têm importância nenhuma, a gente diz aquilo que antes a gente fazia um cavalo de batalha, você olha e diz, isso não é importante. E dentro de você tem tranquilidade, você não fica calado porque você não quer discutir. Você fica calado porque no seu coração tem paz. E aí é quando a gente é manso e humilde de espírito, e é quando Jesus vai poder nos reclamar como o seu. Um limite é a clemência de Deus. Irmãos, Deus, ele diz a irmã White que existe uma conta e está tudo registrado e o mundo vai pagar a conta. Só que nós, para a honra e glória do Senhor Jesus, a conta foi paga lá na cruz do Calvário. Nós não precisamos mais pagar a conta. Nós precisamos, de vez em quando, pagar preço. Porque o cristão, ele paga preço. Nós somos perseguidos até por professar o nome de Jesus. Quanto mais quando nós buscamos ser fiéis a Jesus. Queridos irmãos, a transgressão quase atingiu o seu limite, que diz aqui o limite é a clemência de Deus. Com infalível precisão, o ser infinito ainda mantém, por assim dizer, uma conta com todas as nações. Enquanto sua misericórdia se oferece com convites ao arrependimento, esta conta permanecerá em aberto. Quando, porém, os algarismos atingirem um certo total que Deus fixou, começa o ministério da ira. Duas coisas nós precisamos fazer aqui. Primeiro, é buscar em Jesus para nós não estarmos presentes no ministério da ira, que a ira do Senhor caia sobre nós. E a outra situação é levar o evangelho a outros na maior velocidade que nós pudermos, com o Espírito de Deus, obviamente, para que aquelas pessoas que nós podemos alcançar também não sejam participantes da ira do Senhor. Deus mantém um registro das nações. Ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite da qual os homens não podem ir no pecado. Quando é atingido aquele limite, os oferecimentos da misericórdia são retirados e inicia-se o ministério do juízo. A transgressão quase atingiu o seu limite. A medida da iniquidade está quase cheia e a justiça equitativa de Deus está prestes a cair sobre os culpados. A maldade dos habitantes do mundo já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar com ela segundo a sua vontade. Isso aqui também me chamou a atenção. Irmão, Satanás tem tanta vontade de nos destruir, ele tem tanta sede, mas a misericórdia do Senhor não permite. Mas vai chegar uma hora que ele vai deixar Satanás fazer segundo a sua vontade. Ô, irmãos, o apelo que eu faço nessa madrugada aqui, não vamos deixar Satanás agir em nossas vidas com o desejo que ele tem. Porque, olha,
nós vivemos aqui, a maioria de nós, há muitos anos, falando de Jesus, pregando de Jesus, falando do amor de Jesus. O ódio que Satanás tem da gente é muito grande. Se nós não buscarmos cada vez mais ser fiéis ao Senhor, para que no dia do livramento nós estejamos do lado do Senhor, o inimigo vai vir com toda a ira que a gente não sabe nem como é isso. Como diz aqui a irmã White, segundo a vontade que ele tem em nos destruir. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A vontade que o inimigo tem de nos destruir, 1 milhão de vezes o Senhor tem de nos salvar. Glória a Deus por isso. E em função disso, nós não precisamos estar preocupados com a ira que Satanás tem de nós, mas sim com o grande amor que Jesus derramou na cruz do Calvário para nos salvar, e que ele coloque em nós este grande amor, para que nós possamos ter amor para com Deus e amor também para com as almas que estão a perecer. Devemos ter em mente o grande dia de Deus. Podemos acostumar-nos a pensar e demorar-nos sobre as suas grandes cenas do julgamento que se acha precisamente diante de nós. Então, ao mantermos diante de nós as cenas do grande dia de Deus, em que nos será revelado, isso influirá sobre o nosso caráter. É onde nós precisamos ficar meditando. Aqui a irmã White conta uma história bem rapidinha, que eu não vou contar para os irmãos. Aliás, eu acho que dá tempo, bem rapidinho. Onde um irmão chegou para ela e disse: Irmã White, se nós soubéssemos qual era o dia que Jesus ia voltar, aí eu ia pregar o evangelho, eu ia fazer tudo o que eu precisava fazer, eu ia melhorar, eu ia estudar a Bíblia e tal, não sei o quê. E aí ela foi e disse, e o irmão, não sabendo, não vai fazer isso, ele disse, não, assim, não com a mesma intensidade. E aí ela vai e disse, isso é um pensamento egoísta. Você está pensando em você, né? E a salvação das outras pessoas. E o viver com alegria. Porque, irmãos, quando nós servimos a Jesus, nós temos um viver feliz, né? Ela diz assim, quão egoísta era a expressão de que levaria uma vida diferente caso soubesse que o seu Senhor viria dentro de 10 anos. Pois bem, Enoque andou 300 anos com Deus. Isto é uma lição para nós, a fim de que andemos cada dia com Deus e não estaremos seguros se não esperarmos e vigiarmos. A brevidade do tempo. Que o Senhor, de dia e de noite, não dê descanso ao que são agora descuidados na causa e na obra de Deus. O fim está próximo. Isso é o que Jesus quer, que sempre mantenhamos diante de nós a brevidade do tempo. Quando com os remidos estivermos em pé sobre o mar de vidro, com harpas de ouro e coroa de glória, tendo à nossa frente imensurável eternidade, então veremos como foi curto o período de provação e espera. Glória a Deus por isso. A irmã White, ela fala de uma revelação que ela diz que depois que ela vai ser ressuscitada na 7ª última praga, que ela também, né, os 144 mil que morreram vão ser ressuscitados pela voz de Deus e vão passar por esse período também. E aí ela disse que se encontrou debaixo da árvore da vida com alguns irmãos e foi perguntado para eles como foi que foi aquela grande tribulação, como foi aquele grande sofrimento. Quando eles abriram a boca para começar a falar, não teve sofrimento. Então, irmãos, tudo aqui passa, né? Jesus já nos fez mais do que vencedores. Jesus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando nós estivermos com as harpas de ouro, quando nós estivermos com a nossa coroa de glória, que agora sim nós vamos poder ter uma coroa de glória, mas agora a coroa de glória é de Jesus, quando nós tivermos a eternidade para viver, a gente vai pensar em 55 anos que a gente viveu aqui na Terra, em 80 anos que a gente viveu aqui na Terra, não dá nem para pensar junto à eternidade. Então, que Deus nos abençoe nessa madrugada. E que nós, uma das coisas que nos chamou a atenção também é que Deus, ele não vai suportar
os fraudulentos, a insolência. E o que é fraude? É não cumprir o dever, é usar de má fé. Irmãos, se nós não cumprirmos os deveres que o Senhor nos designou no trabalho, na igreja, em todo canto, nós somos fraudulentos. Não é só quando deixamos de devolver dízimo e oferta. E Deus também quer que nós deixemos de ser insolentes. E o que é ser insolente? É um orgulho demasiado, que nós nos sentimos injustos e nós nos sentimos ofendidos por tudo que acontece. Então, Jesus quer que nós deixemos de sermos insolentes e vivermos para a glória do Pai. Que Deus nos abençoe nessa madrugada. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Mensagem maravilhosa de despertamento, né? De cura também. E